E aí pessoal, tudo bem? A gente já falou sobre volumes e médias, né? Médias e médias ponderadas como aplicações de integrais. E uma terceira aplicação importante da integração é o uso de probabilidades, tá bom? A gente vai analisar a probabilidade, tá? De A gente vai analisar a probabilidade de um experimento de. A gente vai escolher um ponto aleatoriamente numa região abaixo da equação y igual a 1 menos x. Tá? Essa aqui é a nossa y 1 menos x quadrado. Essa aqui é a nossa equação. E a gente vai observar a probabilidade de escolher um ponto aleatório entre essa equação e o eixo x, ok? Para y igual a zero. Então, isso é dentro de uma região parabólica, tá? A probabilidade da gente escolher um ponto numa região é proporcional à área, né, da região. Isso faz sentido, né? Isso aqui a gente está tratando do seguinte gráfico. Está tratando desse gráfico aqui. Eu vou fazer a parábola primeiro. A parábola tá esquisita, né? Tá aqui o eixo, aqui o outro eixo. Então, ela bate em menos 1 e 1. E a probabilidade de eu escolher um ponto aqui dentro é proporcional à área, né? Quanto maior a área, maior a probabilidade de eu cair num ponto nessa região. Então, qual é a chance? A pergunta é qual é a chance da gente escolher um ponto com x maior que meio, tá? Essa é a nossa pergunta. Qual é a chance? Em outras palavras, né, se eu escolher um ponto aleatório aí dentro dessa região, qual é a probabilidade desse ponto estar na região x maior que meio? E a pergunta a anotação vai ser qual é a probabilidade, né? E a condição da probabilidade de x maior que meio. Qual que é? Bom, nosso problema, basicamente, a gente vai pegar aqui o x igual a meio, né? E eu quero saber qual a probabilidade de escolher um ponto nessa região aqui. Tá? Então, a nossa probabilidade sempre vai ser, no nosso caso, como não é uma probabilidade condicional, a nossa probabilidade vai ser a nossa parte dividido pelo todo. Ok? Que em outras palavras, isso aqui é a região a nossa região alvo, né? Dividido pela nossa região completa. Região inteira. Tá? E também pode ser... a gente também pode reescrever ela como sucesso dividido por todas as probabilidades. Por todas as tentativas, tá? Aqui a gente está olhando uma abordagem frequentista da probabilidade, tá bom? Então, a probabilidade vai ser exatamente a região, a razão da nossa... A gente está pegando primeiro, né, parte pelo todo, da nossa área daqui, dividido pela área total. Então, como que a gente pode reescrever essa probabilidade? Bom, a gente sabe essa equação. Essa equação é y igual a 1 menos x quadrado. Ok? A nossa probabilidade vai ser a parte, né? Que é a integral de meio até 1.
da nossa função, né? Dividido pelo todo, que é a integral de menos 1 até 1 da nossa função. Ok? Se a gente gostar de pensar como média ponderada, né? A nossa função, o nosso w de x, tá? Isso aqui vai ser o nosso peso, ok? O nosso A vai ser menos 1, o nosso B vai ser 1, tá? E a nossa F, se a gente for pensar como média ponderada, a nossa F ela vai ser 0 quando o nosso x é menor que meio e vai ser 1 quando o x for maior ou igual a meio. Ok? Então a nossa probabilidade no final das contas, nossa probabilidade para o nosso x maior que meio, vai ser a resolução dessa integral aqui. Tá bom? Resolvendo essa integral, a gente cai no nosso problema de resolver primitivas. Então a gente vai ter x menos x ao cubo sobre 3. A gente vai calcular integrando entre meio e 1. E embaixo a gente vai ter a mesma primitiva no limite total de integração. Tá bom? Quando a gente for calcular esses valores nos limites, a gente vai ter que na parte de cima a gente vai ter 2/3, né? 2/3 menos 11 sobre 24. Isso é o que a gente tem em cima. E o que a gente tem embaixo vai ser 2/3 menos 2/3. Ok? É isso que a gente tem nos dois lados. No final das contas, a gente vai ter 5 sobre 24 dividido por 4/3, que é 5/32. Essa é a probabilidade da gente pegar alguma coisa na nossa área, definida lá. Então, se a gente for pegar isso aqui em resumo, a nossa ideia de probabilidade vai ser o seguinte: se o nosso A for menor ou igual a um x1, esse x1 for menor que um x2, que é menor ou igual a um b, e a gente tomar um x aleatório, tá? Entre A e B, tá? Então, a nossa probabilidade da nossa região x1 entre x, da gente tomar um número x entre x1 e x2, vai ser dado pela integral de x1 até x2 de uma função, né, nossa função de interesse, dividido pela integral na região inteira, tá, da nossa função. Ok? Isso a gente lê como a nossa parte de interesse dividido pelo todo. Ok? No nosso exemplo, né, a nossa função ela é ponderada, descrita como a altura da curva sobre acima do eixo x, tá? Nosso próximo exemplo de probabilidade é mais realística, né? Então, supondo que a gente está jogando dardos naqueles alvos lá de dardos e
bom, a gente tem sei lá, uma pessoa que tá perto, tá? Tá de pé do lado do lado do alvo, tá? Qual a probabilidade da gente jogar esse dardo e ao invés de a gente acertar o alvo, a gente acertar a pessoa? É esse o problema, tá bom? Então, o problema é o seguinte, a gente tem lá... Vamos lá. A gente tem sei lá, uma pessoa de 7 anos de idade, uma criança, né, do lado do nosso alvo, né? E ela está muito perto, né? E a pergunta é qual a probabilidade da gente conseguir acertar o alvo na pessoa ao invés de acertar no dado, né? Então, a ideia é tentar transformar isso num problema de matemática. Então a gente precisa tomar assumir algumas coisas, tá bom? A primeira coisa que a gente vai assumir é que o número de tentativas que a gente vai usar, tá? O número de tentativas que eu posso usar vai ser... Vamos lá. Posso fazer... O número... assim, vai. Número de tentativas. O número de tentativas vai ser dado por uma função do tipo CI elevado a menos R2. Tá? Em outras palavras, né, quando a gente tiver... O que isso aqui está dizendo é que o local em que os nossos dardos atingem são normalmente distribuídos, tá? Como uma curva de sino. Lembra daquela curva de sino? Sobre o centro do alvo. Então, o centro do alvo vai ser o pico, né? Da curva de sino. A gente tiver aqui esse aqui é a distribuição de probabilidade, o maior número vai estar por aqui, né? Que é o meio. E vai ser distribuído. Quanto mais perto do centro, maior a probabilidade de você acertar. Quanto mais longe... Imagina que a gente é um bom jogador. É um jogador relativamente bom. Então é mais provável que ele acerte o alvo dos dardos, mas há alguma chance dele acertar as paredes, né, ao lado dele. Ou né, a criança que está lá do lado. Ok? Então a gente está tratando de um jogador relativamente bom, consegue fazer uma distribuição gaussiana, a maioria das vezes ele acerta o centro. Tá? Então, como de costume, a gente vai calcular a probabilidade de encontrar a razão entre a parte e o todo. Tá? E para o cálculo final, a parte será onde a nossa criança está, e o todo vai ser todos os lugares possíveis que o dardo pode atingir. Ok? O nosso R aqui é justamente vai ser justamente o raio do alvo. Então, se a gente tem um alvo, a gente tem essa região aqui no meio, essa região do meio tem R1, tem o raio 1, essa região aqui tem o raio 2, e aí a criança está aqui do lado, tá? Ela contempla... Essa distância aqui contempla R3, tá? Da seguinte forma, eu vou reescrever aqui como sendo... O nosso R2 vai ser 2 vezes o raio 1, tá? E o nosso R3 vai ser 3 vezes o raio 1, tá? Assim fica mais fácil a gente tratar. Então vamos lá. Então a gente vai começar o nosso problema considerando um anel muito fino, né? Que vai ser o nosso anel do alvo,
O interior desse anel vai ter o raio R1, tá? É esse anel aqui. E o exterior vai ter o raio R2, que é 2 vezes o nosso R1. Que é aquela região do alvo que vale menos pontos. Tá bom? Uma outra coisa, agora o nosso próximo passo, depois que a gente descreve o nosso problema, é olhar o gráfico da distribuição. Tá? Se a gente fizer o gráfico da distribuição, a gente vai ter uma visão lateral da nossa distribuição de probabilidade. Tá? Que é a nossa distribuição de probabilidade vai ser a curva de sino. Se a gente fizer o gráfico mais bem feito do que aquilo que eu fiz lá, naquela hora, a gente vai ter um valor. Então, uma curva assim, um sino, que tá? Que esse é o nosso CE menos R2, tá? Eu vou mudar de coordenada, tá? Vou mudar para X, só para a gente ter eixo XY, tá? No menos infinito ele vai para zero. E aqui no mais infinito ele vai para zero também. Tá? Então ele tem assíntotas, né? No zero. Ele nunca toca o zero, só toca no infinito. Ok? A altura do nosso gráfico indica que os dardos são mais propensos a pousar perto do centro. Né? Aqui é o centro do nosso alvo. Tá? Mais perto desse alvo aqui, do centro. A gente está vendo em função de R, né? Então, para o raio menor. Para pousar perto do centro. E menos propenso a pousar nas nossas bordas, quanto mais para fora, né? A gente vai acabar em um momento cancelando essa constante C, então a gente vai esquecer ela por um momento, tá? Nosso valor de C depende do número de dardos lançados, né? É o fator do número de dardos, ok? Então vamos lá. Agora que a gente conseguiu modelar o problema, o nosso próximo passo é resolver o problema. Então, para calcular a probabilidade do dardo cair no anel descrito por R1 e descrito por R2, né, a gente vai olhar uma área entre R1 e R2, acima do eixo R, tá? E abaixo do eixo Y. Então, a gente está olhando essa área aqui, tá? Entre R1 e R2, ok? Vai ser essa aqui do meio. Então a gente vai calcular o volume de revolução dessa área girando em torno do centro do alvo. Vai ser correspondente ao nosso eixo Y no gráfico. Esse volume de revolução vai ter a forma de um anel, tá bom? O que a gente está fazendo então vai ser calcular o nosso volume dessa região aí. Tá? A gente vai girar ele. Então a pergunta a gente resolveu, caiu num problema de cálculo de volume, tá? Era um problema de cálculo de probabilidade, a gente resume ele em um problema de cálculo de volume, tá? E cálculo de volume a gente já sabe fazer, se bem que o nosso cálculo de probabilidade também. A gente está olhando essa probabilidade como interpretação geométrica. Então, como a gente escreve a probabilidade como uma função do raio, né? Essa aqui é a nossa função, a nossa distribuição de probabilidade. Acho que isso aqui não é exatamente o número de tentativas, né? Essa função aqui ela é a distribuição, né? dos nossos resultados, né? Distribuição dos nossos resultados. E ela é uma função do raio, tá? Então a gente vai usar o método das cascas cilíndricas, né? Porque é mais conveniente. A probabilidade e definir a probabilidade de um acerto, né? Ela é constante em um determinado raio. Então, se eu pegar esse raio aqui, R2, a probabilidade de acertar aqui vai ser igual à probabilidade de acertar aqui, acertar aqui, acertar aqui
é constante pro raio. Então, a gente consegue usar o método de casca cilíndrica. Para encontrar a probabilidade do nosso anel, né, de acertar dentro do anel, a gente vai usar o limite da integração de R1 e R2. Né? A gente está tratando de um limite. Uma circunferência com raio, a nossa circunferência ela tem comprimento 2πr. E a altura dessa circunferência é a distribuição. Tá? Está falando de uma circunferência. Essa circunferência vai ter a altura isso. Tá? Então a gente vai ter um anel com essa distribuição. Ok? E aí a gente vai ter a nosso mapeamento de probabilidades ao longo da nossa circunferência. Então a gente vai integrar em respeito a R, né, para ver o comprimento de cada casca. Cada casca vai ter espessura dr. Vamos transformar isso numa integral que fica mais fácil de entender. Vamos lá. A gente vai calcular uma integral. Quais são os limites? De R1 para R2, porque eu estou olhando essa região aqui. Qual é a nossa função? A nossa função é o comprimento de circunferência do círculo. Qual é o peso dela? O peso dela vai ser a distribuição de probabilidade, que é isso aqui. E a gente vai calcular ela em dr, porque ela é constante, a probabilidade é constante entre as duas, né? Em cada raio. Tá? Então, agora que a gente tem essa função, né, a gente cai de novo num problema relativamente simples, que é um problema de integração. Esse problema a gente pode resolver por substituição sem muita dificuldade. Se a gente for calcular a primitiva dessa função, a gente vai cair que vale menos π e elevado a menos r quadrado. E a gente vai calcular ela nos limites R2 e R1. Isso vai dar o quê? Vai dar menos π vezes e elevado a menos R2 ao quadrado, menos π vezes e elevado a menos R1 ao quadrado. Ok? No final das contas, isso vai dar π vezes e elevado a menos R1 ao quadrado, menos e elevado a menos R2 ao quadrado. Então, note que o cálculo ela não varia muito, né? Quando a gente usa, independente da gente usar essa variação como função de probabilidade, né? Se a gente usar essa função de distribuição normal, a gente vai ter um cálculo que não muda muito. É o que a gente já sabe fazer. Então a gente vai colocar isso de volta e a gente vai colocar o nosso C, né? Porque a nossa distribuição de probabilidade é uma função do C. O nosso C é uma constante, a gente fez o cálculo sem essa constante, mas quando a gente vai fazer a constante, a nossa parte, a única diferença que a gente vai ter é que ela vai aparecer aqui. Tá? Eu fiz o conta sem o C, com o C não vai mudar muito, né? A integral continua a mesma. Ok? Essa é a nossa parte. Ok, calculamos a nossa região de interesse, que é uma região qualquer, com raio maior que R1, tá? R1, R2. E aí a gente conseguiu descrever a probabilidade de cair... o número, né? De vezes que caiu nessa parte. Então, para calcular o volume do todo, a gente deixa R variar de 0 a infinito, né? Porque eu posso acertar perfeitamente no alvo, posso errar infinitamente. Isso é artificial, né? Porque quando a gente vai jogar o dado, a gente não atinge nem o chão nem o teto. Mas, né, pela mesma razão, a gente pode fingir que o muro continua para sempre,
não tem muito efeito na nossa resposta no final. Tá? O valor mais fácil de calcular tem o limite superior de integração igual a infinito, né? Usando a nossa aproximação, a gente vai fazer com que os números saiam mais claros, e como a nossa função é próxima de zero quando r é grande, nossa resposta ainda vai ser bastante precisa. Tá? Então, o nosso todo vai ser a nossa integral no infinito, só muda os limites, então a integração vai ser a mesma. Isso vai ser cπ vezes e de menos zero ao quadrado menos e de menos infinito ao quadrado. Tá? A gente vai ter uma coisa que é 1 aqui e vai para zero ali, então isso vai ser cπ vezes 1 menos 0, né? É o limite, né? Então a gente vai ter que o todo é cπ. Tá? A probabilidade da gente acertar então um raio R entre da gente acertar alguma coisa entre R1 e R2, portanto, na notação, probabilidade R1 menor que R menor que R2. Tá? Isso vai ser a nossa parte dividido pelo nosso todo. É isso. O que é a nossa parte? Nossa parte é Cπ vezes E menos R1 menos E elevado a menos R2. Qual é o nosso todo? Cπ. Então, a nossa probabilidade, né? A nossa probabilidade de R1 menor que R menor que R2 é igual a E elevado a menos R1 quadrado menos E elevado a menos R2 quadrado. Tá? A gente nota que o nosso C cancela, então não faz a menor diferença, né, para nossa conta. E isso, para isso ser uma probabilidade de verdade, né, a nossa função, tem que ser verdade que a probabilidade do nosso R tá entre 0 e infinito é 1. Porque aí a gente varreu tudo, né? Então a probabilidade de tudo, tá, tem que ser 1. Então, como a gente sabe que E de 0 é 1 e E de infinito é 0, né? É de fato verdade, né? É de fato verdade. Outra coisa que a gente vai assumir, né, como realístico, né, é que a probabilidade da criança da criança acertar, né, da criança acertar o alvo, né, é de cerca de meio, né? Ser acertado no alvo em meio de meio. Então, em outras palavras, se A é o raio do alvo, se A é o raio do alvo, então P, o P do zero entre de um R, quer dizer, entre 0 e A, é meio. É razoável, né? Tá. Então, a gente conseguiu ver as probabilidades de estar dentro do alvo, né? De acertar uma região entre o círculo do alvo e o círculo qualquer outro, né? Entre o círculo total do nosso alvo, né? O círculo central e o círculo total. E aí a gente tem que, para descobrir a probabilidade da gente acertar a criança que está lá do lado, a gente precisa definir uma parte, né, correspondente à criança. Então vamos supor que ela não esteja perto, tá? Talvez ela esteja a uma distância de 2A do alvo. Então ela está duas vezes o diâmetro do alvo ao invés de estar o raio, tá? Essa é a distância dela para o centro do alvo.
Os volumes de revolução são muito mais fáceis de calcular do que volumes... os volumes que a gente, sei lá, vê antes, né? Então a gente vai supor que as partes do irmão, tá, mais novo, com maior probabilidade de serem atingidas, estão em um arco de um anel. Tá? Então a gente vai dizer que entre 2A e 3A unidades de distância do alvo, ele vai estar lá. E que ele preenche o arco angular, tá? O arco angular entre o equivalente a 3 horas, tá? 3 horas e 5 horas. Então ele preenche essa região aqui. É razoável, né? Uma estimativa. Tá? A criança está nessa região aqui. Tá? E isso aqui ela está a 2A do centro, né? E obviamente está fora de escala, mas isso aqui, essa aqui está 3A do centro, ok? Que é um sexto de um círculo, né? Isso é um sexto de um círculo. É uma aproximação razoável, né? Então a probabilidade da gente assumir, acertar a criança, é um sexto da probabilidade de acertar o círculo todo entre as posições 2A e 3A. Ok? Então, para a gente conseguir um número disso, a gente precisa usar o fato de que a probabilidade da pessoa que está jogando os dardos é de meio, né? Então ele acerta metade das vezes, ele acerta em algum lugar dentro do alvo. É uma condição inicial que a gente precisa usar. Então, a probabilidade dele acertar dentro do alvo, não necessariamente na região de maior ponto, mas dentro do alvo, é meio, tá? Isso a gente conclui, portanto, que E de menos 0 ao quadrado menos E de menos A quadrado é meio também, tá? Consequentemente, a gente tem que 1 menos... esse mesmo valor aqui é 1 menos E elevado a menos A quadrado, tá? E, consequentemente, também, a gente vai ter que E elevado a menos A quadrado é meio. Isso aqui vem da nossa... que a gente assumiu que ele acerta 50% das vezes dentro do alvo. A gente pode calcular A, né, daí, né, mas é um trabalho que a gente não precisa ter. Agora, a gente sabe como... A gente sabe tudo que a gente precisa para calcular a probabilidade da criança ali ser atingida. A gente vai começar calculando a probabilidade de encontrar o nosso anel inteiro entre A e 3A. Então, a nossa probabilidade de calcular a probabilidade de ser atingido, de atingir uma região circular entre 2A e 3A é igual aí tem a nossa função de probabilidade, que é 1 elevado a menos 2A ao quadrado, tá? Menos E elevado a menos 3A ao quadrado. Isso aqui, no final das contas, vai dar E elevado a menos 2 ao quadrado vezes A ao quadrado, né? Menos E elevado a menos 3 ao quadrado vezes A ao quadrado. E isso, né? E elevado a menos 4 ao quadrado menos E elevado a menos 9 ao quadrado. Tá? A gente pode reescrever isso aqui como sendo E elevado a menos A quadrado, né? Vezes elevado à quarta menos E elevado a menos A quadrado elevado à nona, né? A gente sabe que isso aqui é meio, né?
Então, isso aqui é 1 meio elevado à quarta menos 1 meio elevado a nona. Isso nos dá 1 sobre 16 menos 1 sobre 512. Que é o quê? É aproximadamente 1 sobre 16, né? Vai dar aproximadamente 1 sobre 16, tá? Por quê? Porque dá 16, 32 vai 2, 32, 64 vai 4, 128 vai 8, 128 vai 8, 256 vai 16, 30, vai dar... no final das contas vai dar 31, né? 31 sobre 512. Se a conta não tá errada, né? Cadê? 16. 2, 4, 8, 16, 32. Tá certo. Então, dá isso aqui. Que, bom, a gente pode assumir como sendo aproximadamente 1 sobre 16, né? É quase isso. Quase isso. Então, esse é o nosso valor a probabilidade de acertar um círculo nessa região aí. Um anel, né? Nessa região aí. Só que eu quero saber a probabilidade de acertar a criança, né? A criança, ela ocupa 1/6 do anel. Então, 1/6 dessa probabilidade dá o quê? É mais ou menos 1/6 de 1 sobre 16, que dá, sei lá, mais ou menos 1 sobre 100, 1% de chance de cair. Esse é o problema. Nesse problema, nossa função, se a gente for olhar do ponto de vista de média ponderada, a nossa função de peso vai ser 2π vezes CRE menos R quadrado. Essa é a nossa função de peso no nosso exemplo. É diferente da função C, né, que a gente começou, né? Essa função ela tem uma dimensão, tá? Para tomar, né, ela em conta. Se a gente está descrevendo a probabilidade do anel inteiro em volta do centro de um alvo, né? Que a gente precisa incluir o fator de 2πr, né? Porque é a circunferência, né? Se a gente fizer o esboço, né? O esboço dessa função, né? Olhar ela graficamente, a gente vai ter a gente vai ver que R vai para zero, né? Quando o valor da WR, né? Da nossa W, ela vai para zero, né? Também vai para zero. Então isso reflete o fato de que, WR vai para zero quando o nosso valor de R vai para zero. E isso reflete o fato de que é difícil acertar o centro do alvo, porque o centro é muito pequeno, né? A probabilidade ela relacionada diretamente com a área, né? É mais provável que o dardo atinja um anel ao redor do centro, porque esses anéis têm uma área maior, né? Aí se a criança estiver lá, coitada, ela vai ser atingida. Bom, então por hoje é isso, tá? Não temos exercício por hoje. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.